Olá pessoal, bem-vindos, é um prazer estar aqui. Obrigado pessoal do Morro das Pedras, meus amigos, Box Morro das Pedras. Infelizmente não posso estar aí pessoalmente com vocês, eu estou em Goiás, Chapada dos Veadeiros. Tenho residência aqui, tenho projetos aqui também. Vamos lá, vamos tentar fazer essa difícil missão que é resumir Zone Diet. Não é uma coisa simples resumir Zone Diet, é um assunto extremamente técnico, extremamente complexo, mas já coloquei um cronômetro aqui do meu lado para eu não me passar, porque o mais perigoso é eu ficar aqui horas e horas e me perder no tempo falando para vocês desse assunto que é extremamente interessante, é uma revolução na medicina através da nutrição. Eu sei que a maioria de vocês já teve algum contato com a Zone Diet, né? A Zone Diet é citada no Level 1. A maioria de vocês, pelo que eu fiquei sabendo, tem o Level 1, né, do CrossFit. Então, vocês sabem que ela é a dieta recomendada nos manuais internacionais de CrossFit, pelo criador do CrossFit, o Greg Glassman. Bom, pessoal, meu nome é Danilo Tenfen. Eu sou um veterano praticante de Zone Diet há 21 anos, conheci a Zone Diet no ano 2000 na Itália. Eu trabalhava como modelo e essa dieta era praticada entre os modelos como uma vantagem competitiva, uma forma praticamente cirúrgica de controlar níveis de massa magra e percentual de gordura. Foi assim que eu conheci a Zone Diet, eu não sabia nada dela. Apenas estava vendo ali alguns modelos internacionais lá em Milão, na Itália, praticando essa dieta com esse objetivo, de controlar massa magra e percentual de gordura. Por acaso, um amigo meu dessa época tinha um livro da Zone Diet, algum dos livros que foram traduzidos para português, e eu comecei a aprender e comecei a praticar essa dieta ali junto com ele. E eu realmente comprovei aquilo que eles estavam falando. Era uma dieta que facilitava demais o ganho de massa magra e controlar o percentual de gordura. E eu achei aquilo muito curioso, né? Muito, assim, uma revolução realmente, porque eu vinha fazendo musculação, treinando, e para essa profissão de modelo faz muita diferença você conseguir controlar sua massa magra, conseguir controlar seu percentual de gordura, e isso pode fazer a diferença entre conseguir um grande trabalho ou não conseguir nenhum trabalho, né? Então, claro que fora isso, a qualidade de vida, saúde, desempenho sempre foi um assunto de interesse meu. Então, eu me debrucei sobre aquele livro, comecei a praticar, vi todos os resultados acontecendo na minha vida. E nos 14 anos seguintes, de 2000, do ano 2000 até 2014, eu falei aos quatro ventos, né? Todo mundo que passava no meu caminho e demonstrava algum interesse, tinha algum problema de saúde, tinha algum objetivo de emagrecimento, eu estava lá falando sobre o Zone Diet. Então, eu fiquei sendo essa pessoa aí que acabei ensinando o Zone Diet para muitas pessoas nesse meio tempo aí, entre 2000 e 2014. Em 2014 tem um marco nessa história, porque o criador da Zone Diet veio ao Brasil, o PhD Barry Sears, considerado o pai da nutrição anti-inflamatória, né? A Zone Diet é uma dieta anti-inflamatória. E ele veio ao Brasil, eu tive a oportunidade de estar com ele, era um grande ídolo, né? Uma coisa assim inatingível para mim, né? Eu admirava muito, porque já estava lendo os livros dele há muitos anos. E tive a oportunidade de conhecê-lo, e não só de conhecê-lo, como de participar de uma certificação internacional, um curso, né, em nutrição anti-inflamatória e pró-resolutiva, que aconteceu em Brasília em 2014. E, enfim, passei numa prova que na verdade era só para profissionais de saúde, eu nem era na época, e não sou ainda, estou cursando hoje faculdade de nutrição. Mas eu acabei surpreendendo lá, passando em primeiro lugar na prova, e a Zone Diet ficou então interessada em mim, né? Assim, como que alguém que não é nem médico, nem nutricionista, passa em primeiro na certificação internacional em nutrição anti-inflamatória. Então aí aconteceu um marco, a Zone Diet então abriu a possibilidade para que eu representasse a tecnologia nutricional de forma oficial, né, abrindo umas unidades Zone Diet mesmo. E foi o que eu fiz em 2017,
quando eu fui para Florianópolis, minha cidade natal. Iniciei oficialmente a trabalhar com Zone Diet, a ensinar as pessoas em parceria com nutricionistas, né, que são capacitadas pela Zone Diet. E a gente tem hoje aí, por exemplo, no box, esse atendimento da Zone Diet, os suplementos da Zone Diet. E é isso. Alguns até me chamam de Danilo Zone Diet, um apelido carinhoso que eu fico lisonjeado, porque é um assunto extremamente importante. Eu sei que vocês entendem, né, que a Zone Diet é a dieta recomendada pelo CrossFit, que é uma dieta que aumenta o rendimento dos atletas, aumenta a capacidade cardiovascular, aumenta a força, aumenta a potência. Tudo isso são artigos científicos, são experimentos científicos, não estou eu aqui inventando nada. Não dá tempo de mostrar para vocês aí em profundidade, porque a gente tem pouco tempo, mas vamos lá. Então a Zone Diet foi criada pelo Barry Sears e o objetivo dele não era criar uma dieta que aumentasse o rendimento esportivo, nem nada disso. O negócio é que ele estava fadado a morrer com 50 e poucos anos de idade devido a uma predisposição genética que ele tem. Ele viu 3 tios morrerem, o pai dele morreu antes dos 60 anos de idade, e ele se viu meio que obrigado, né, a entender melhor esse assunto e se salvar, né? Esse era o objetivo dele, na verdade, inicial. Então, nas pesquisas do Barry Sears, ele descobriu que o que estava acontecendo é que tinha um desequilíbrio na fabricação de alguns hormônios muito importantes no nosso corpo. Vamos chamar eles, para resumir, para simplificar, de um lado hormônios inflamatórios, de outro lado hormônios de resolução. Geralmente o nosso corpo ele trabalha assim em eixos hormonais, né? Você tem ali um grupo hormonal que faz uma função e de outro lado um outro grupo hormonal que faz uma função antagônica, né? Contrária. Por exemplo, você tem, que a gente vai falar, insulina e glucagon. A insulina é um hormônio armazenador, enquanto o glucagon é um hormônio disponibilizador. Então, ou mobilizador. E aí você tem como essa visão macro da Zone Diet, para a gente começar a conversar, onde esses hormônios inflamatórios, ele percebeu lá nos anos 80, quando ele começou as pesquisas dele, analisando os artigos científicos, que a produção de hormônios inflamatórios estava muito exacerbada e a produção desses hormônios de resolução bastante reduzida. Bom, ele se baseou ali em alguns artigos científicos importantes, inclusive no Prêmio Nobel de Medicina de 1982, que mostrava ali a atuação desses hormônios, alguns estudos epidemiológicos, por exemplo, na Groenlândia, que mostravam que a Groenlândia não sofria dessas doenças cardiovasculares, nem da maioria das doenças que a gente sofre hoje no mundo de maneira geral, com exceção da Groenlândia, alguns poucos países como o Japão. E ele foi juntando as peças e entendeu que a alimentação influenciava muito a produção desses hormônios. Então ele percebeu, bom, então se a alimentação influencia a produção desses hormônios, eu talvez consiga controlar eles através da alimentação. E ele, na verdade, acabou enveredando para essa estratégia, porque ele, enquanto bioquímico, ele já tinha tentado criar um medicamento que controlasse esses hormônios, né, a produção desses hormônios, e ele falhou. Ele viu que a alimentação interferia muito, então, apesar de ele dar ali o medicamento que ele criou, a alimentação ia lá e bagunçava a produção desses hormônios. Então, ele teve que criar, até contra a vontade dele, né? Ele falou, que bom se fosse uma pílula, né? Quem não quer uma pílula mágica, né, para resolver os problemas? Então, ele percebeu que não era possível controlar através desse medicamento e que ele tinha que criar um sistema nutricional, uma dieta. Nada consegue cumprir a função da alimentação, né? Você não tem nenhum medicamento hoje no mercado que seja capaz de aumentar a capacidade de resolução do corpo. E é isso que está acontecendo. A gente está com uma deficiência na capacidade de resolução e uma inflamação exacerbada. Bom, para a gente entender melhor isso, a gente precisa entender primeiro o que é inflamação. Inflamação é como se fosse um sistema de defesa do nosso corpo, né? A inflamação, o corpo liga o processo inflamatório,
mediante alguma lesão, mediante alguma ameaça. Como assim? Uma canelada no pé da cama, um corte, uma fratura, uma cirurgia, um treino de CrossFit, por exemplo. Tudo isso gera dano, né? No caso do treino, micro rupturas nas fibras musculares e etc. E isso gera lesão para o corpo. Então o tempo todo o nosso corpo está combatendo lesões, está combatendo essas ameaças, né? Aí nessas ameaças entram também as bactérias, vírus, protozoários, né? Que entram ali no nosso corpo, o corpo vai ligar esse processo inflamatório. E aí a inflamação aguda, ela tem aí essas fases, são várias fases, né? A gente vai resumir aqui para tornar a coisa mais simples, mas basicamente inflama, resolve e volta a ter homeostase. Homeostase é saúde, equilíbrio, né? Então você está lá em homeostase, está lá em equilíbrio, daqui a pouco você tem um desses danos, né? Você bate o pé, quebra o dedo, sofre um corte, ou um vírus entra em você, uma bactéria, e o seu corpo tem que se defender. E o corpo vai e liga o processo inflamatório. Quando ele liga o processo inflamatório, você tem uma primeira etapa, vamos colocar essa etapa como o exército vermelho, tá? Para facilitar. Esse exército vermelho ele está armado ali até os dentes com citocinas inflamatórias, com várias armas, vamos dizer aí que sejam metralhadoras, facas, lança-chamas, né? Porque esse exército está preparado para ir lá atacar esse inimigo, seja um vírus, uma bactéria, um corte, o que quer que seja. Por exemplo, no caso de um corte, esse exército vermelho vai vir para fazer agregação plaquetária, fazer vasoconstrição para você não sangrar até a morte, por exemplo, né? Você tem aí os 5 sinais cardinais da inflamação, né? Vermelhidão, calor, dor, inchaço e perda de função. Tudo isso, ou uma parte disso, geralmente acontece em uma inflamação aguda. O calor, por exemplo, quando você fica com febre, né? São todas essas estratégias aí desse exército vermelho para neutralizar um inimigo. Logo na sequência você tem aí o que a gente vai chamar de exército azul, que são os hormônios resolutivos. E esses hormônios resolutivos, eles vêm para resolver, por isso que eles têm esse nome. Então a gente tem essas duas etapas do processo inflamatório. Então quando vem as resolvinas, o exército azul, vamos chamar assim, ele vem para resolver. Ele vem para apagar esse incêndio, ele vem para curar, né? Ou a própria lesão que você sofreu, né? Ou a lesão criada pelos hormônios inflamatórios. Imagina, uma guerra dentro do seu corpo lá, com metralhadora, lança-chamas, bazuca. Então, você, ao atacar um vírus, por exemplo, né, vamos dizer aí o exemplo recente, né, do vírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, ele se instala lá dentro da sua célula, no seu pulmão. Então, o corpo precisa atacar a própria célula, então vai gerar dano, certo? Então, o que a gente tem, então, o Barry Sears entendeu lá nos anos 80 é que havia um desequilíbrio entre esses grupos hormonais. Muito hormônio inflamatório, pouco hormônio de resolução. Enquanto no cenário, se a gente olhar para o nosso histórico como seres humanos, para o homem paleolítico, por exemplo, a gente tem que esses hormônios estavam equilibrados naquela época. Então a gente tinha aí uma imunidade perfeita, porque a gente está falando de imunidade. Imunidade nada mais é do que a capacidade de o corpo inflamar e resolver. Ou seja, a capacidade de o corpo controlar bem aí esse exército vermelho para que ele ataque, neutralize o inimigo, sim, mas que depois o corpo tem esses hormônios de resolução para vir e provocar a cura, a própria cura, né, daquele ferimento, daquela lesão, daquele dano que foi causado pelo vírus, bactéria ou o que quer que seja. Ok, então a Zondight se baseia nisso, ela foi criada para isso. O Barry Sears percebeu que quando esse desequilíbrio está ali, né, com uma superprodução de hormônios inflamatórios, uma deficiência de hormônios de resolução, por exemplo, aquelas predisposições genéticas que você tem, elas estão sujeitas a se manifestar, né? Porque uma coisa é você ter a predisposição genética, outra coisa é ela se manifestar. Então, ele tentou criar esse medicamento, como falei para vocês,
não teve sucesso, porque ele viu que era altamente influenciado pela alimentação, então criou um sistema nutricional. Esse sistema nutricional ele é chamado hoje de os 3 R's da resposta resolutiva.